Ministério da Palavra em Cristo. No livro de Malaquias, o versículo 1 diz assim: porque eis que aquele dia vem ardendo como forno, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que eles não deixará nem raiz, nem ramo. Então, hoje choveu muito para cá, e a gente, quando estava vindo para cá por dentro ali, a gente viu o arco-íris, sinal da aliança de Deus com o homem, que não destruiria mais a terra com água. Se uma chuva um pouco mais forte causa enchente e morte, que dirá 40 dias e 40 noites ininterrupto, chuva torrencial, gente, ele poderia matar todo mundo, toda a humanidade. Mas ele fez uma aliança de não fazê-lo mais com água. Então, quando cai uma chuva muito forte, Deus coloca o arco. É o sinal da aliança que ele fez com o homem de não destruir mais com água. Porém, o Senhor está falando alguma coisa aqui, e fala em outros textos, que aquele dia virá como um forno, e a temperatura da terra, dos oceanos, está aumentando, e o chamado aquecimento global nada mais é do que uma preparação para o fogo. E o Senhor fala que virá ardendo como um forno, e o soberbo, todos os que cometem impiedade, serão como palha. E o dia que está por vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que nem lhe deixará nem raiz. Quer dizer, a intensidade vai ser tão grande, nem raiz nem ramo. Mas para vós, versículo 2, acompanhe aí. Para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas. E saireis e crescereis como bezerros cevadouros, e pisareis os ímpios, porque se desfarão. Por que eu vou pisar? Porque se desfarão como cinza debaixo das plantas dos vossos pés, naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos. Não é pisar porque é soberbo, eu vou pisar os outros, não, porque cinza. Então, é o que diz aqui mesmo no livro de Malaquias 3,18. Outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Haverá uma destruição, mas Deus guardará os seus. Então, gente, não adianta ser crente, não adianta ser cego, todo mundo perdido, não. Os seus, Deus vai guardar, Deus vai arrebatar, Deus vai tirar. E a terra vai ser como um rolo, vai se desfazer. Os céus e a terra se desfarão. Mas o Senhor fez uma promessa dizendo que Ele fará novos céus e nova terra. Então Ele falou que aquele que teme o nome, aquele que tem o temor do nome, aquele que guarda a palavra, aquele que anda nas Escrituras, o Senhor vai guardar, e eles serão como bezerros cevadores, bezerros cevados, e pisareis os ímpios, porque eles cinza debaixo dos vossos pés. Aí o versículo 4, acompanhei. O Senhor diz assim: lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual mandei em Horebe para todo o Israel, e para nós hoje Israel de Deus, né? A qual são os estatutos e juízos. Então, não, a lei mosaica, esquece, rasga o Velho Testamento, não. Jesus está na terra, e antes dele ascender ao céu, como ele falava com aqueles discípulos do caminho para Emaús, ele lê inclusive os escritos de Moisés que falavam a respeito dele. Então, irmão, já estou aqui, Jesus já estava ressurreto. Esquece toda a lei, esquece aquelas coisas, para com isso. Agora
Claro que ele fez uma nova aliança, mas, gente, Jesus se referiu a todos os profetas, a Moisés, e agora o Senhor está falando através aqui de Malaquias, dizendo: lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, qual mandei em Horebe, para todo Israel, a qual são os estatutos e juízos. Então eu vou me esquecer dos estatutos e os juízos, são as leis de Deus, são as coisas de Deus. A gente não pode se esquecer. Tem coisas que não, obviamente que ficou presa e não é para nós hoje, é fato, mas tem pontos específicos que não é para nós. Muita coisa é para a gente cumprir hoje, porque é a lei de Deus. Versículo 5, acompanhe para a gente fazer a oração. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então, o que acontece? O que o Senhor está falando? Era necessário que houvesse a conversão do coração dos pais aos filhos, para que não venha a maldição. Não, negócio de maldição. Maldição é uma coisa muito ruim. Só que para uma vida errada, para uma vida longe de Deus, o que ele espera? O que ele aguarda? O que ele reserva? A maldição. Mas o Senhor quer isso? Não. João 3,16: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O desejo de Deus é que o ser humano tenha vida eterna, venha a herdar a vida eterna, a salvação. Deus deu Jesus, seu Filho. Ele morreu na cruz, derramou o seu sangue para a salvação da humanidade. Mas é necessário crer. Para se converter, a pessoa tem que crer. Então o Senhor falou: eis que eu envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Deus envia Elias, Deus envia João Batista, que tipologicamente também representa Elias, para falar, e a palavra está aqui, mas eles já foram, mas a palavra continua, falando e falando e falando, para que o ser humano, para que o coração se converta dos pais aos filhos, um ouvindo do outro, e dos filhos aos pais. Às vezes o filho se converte primeiro e é o instrumento para trazer a mensagem para os pais. Às vezes os pais se convertem primeiro e é o instrumento para levar a mensagem para os filhos. O importante é que se converta. Se converteu, mudou de direção, a maldição é cancelada. A maldição não vem. É chegado na vida daquela pessoa a bênção de Deus. Gente, a gente vai orar agora mais uma vez. Vamos orar agora pela família. Vamos dobrar o nosso joelho mais uma vez e fazer a oração agora pela família. Ora pela sua família, coloca a sua casa diante do Senhor. A gente vai fazer essa oração, vamos entregar esse culto nessa noite. Faltou muita gente, mas a pessoa principal não faltou, graças a Deus. Jesus falou que aonde